O assunto desta noite é o maior empreendimento. Sir Winston Churchill fez a declaração de que o destino da humanidade não é determinado pela computação material. Mas quando grandes causas estão em movimento no mundo, então percebemos que somos espíritos, não animais, e que algo está acontecendo no espaço e no tempo e além do espaço e do tempo, o que, acredite ou não, significa dever. Agora, você e eu, hoje, temos um certo dever. Se você não está satisfeito com o ser que é, então você tem uma responsabilidade definida de ser o ser que deseja ser. Isso é escritura. E então, causas estão se movendo no mundo. E você e eu podemos ser o ser que queremos ser. Deixe-me voltar agora para o 20º capítulo de 1 Reis. É um capítulo fantástico. Leia tudo quando for para casa hoje à noite, vou apenas abordá-lo superficialmente. Mas um profeta desconhecido, disse a um sujeito: golpeie-me, ao comando de Deus, e ele não o fez. Ele disse: por que você não obedeceu ao comando do Senhor? Ao se afastar de mim, você será morto por um leão. E assim, ao partir, ele foi morto por um leão. Então ele disse a outro sujeito: golpeie-me, ao comando do Senhor, e ele o golpeou e o feriu. Então ele se disfarçou com um lenço sobre os olhos e esperou a chegada do rei de Israel. Então ele disse ao rei quando ele passou: eu fui para o meio da batalha, e um soldado se virou e me trouxe um homem e me disse: fique com ele, se por algum meio ele desaparecer, sua vida será pela vida dele, ou então você dará um talento de prata. E como teu servo estava ocupado aqui e ali, ele se foi. E o rei lhe disse: assim será o teu julgamento, tu mesmo decidiste. E então, aqui está uma história de um homem muito ocupado, tão ocupado que ele substitui a ação física por pensamento sustentado. Eu te dou um homem para manter. Que homem? Você me diz o que você quer ser, esse é o homem. Eu gostaria de ser e você diz: eu gostaria de ser este, aquele ou o outro homem. Por homem eu quero dizer homem genérico. Então as mulheres agora estão no mesmo barco, por assim dizer. A mulher que você gostaria de ser, o homem que você gostaria de ser. E então, aqui está um homem para manter, mas você está tão ocupada com as 1001 coisas, eu estava aqui e ali, e ele se foi. E então, ele escapou da sua consciência. Você não permanece fiel ao homem que você quer ser, e então o julgamento está sobre você, e você mesmo passa o julgamento sobre si mesmo. Estamos tão ocupados que não podemos permanecer fiéis à suposição de que eu sou o que eu quero ser, e permanecer fiéis a isso. Você lê com atenção, é o 20º capítulo de 1 Reis, versículo 35. É uma história fantástica, porque ele teve sucesso, e então no final ele foi infiel. Ele não permaneceu fiel ao que ele realmente queria ser neste mundo. Agora, deixe-me compartilhar uma história com você. Eu já contei isso várias vezes, mas, afinal, as mesmas histórias são contadas várias vezes nas Escrituras. Elas são apenas no Evangelho de João, 6 sinais, não chamados milagres, 6 sinais, 6 histórias. E elas são repetidas após 2000 anos porque vieram do Senhor. Agora, deixe-me compartilhar uma história que já contei inúmeras vezes. Mas há aqueles esta noite que nunca ouviram antes e eles deveriam ouvi-la, e você deveria ouvi-la novamente. Como alguém permanece fiel ao que o Senhor proclama? Eu estava no exército, tinha 38 anos, elegível para dispensa, fiz minha inscrição, em 4 horas, ela voltou reprovada. Naquela noite, apliquei o princípio de Deus, sua lei, e este é seu princípio, leia no capítulo 37 do livro dos Salmos. Deleite-se no Senhor, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue-se, seu caminho, ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Versículo 4. Leia com atenção, o capítulo 37 do livro dos Salmos. Deleite-se no Senhor. Simplesmente deleite-se no Senhor. Bem, a palavra Senhor é Yod-He-Vav-He, que é definida como eu sou. Deleite-se no Senhor e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, o Senhor, eu sou, Yod-He-Vav-He, confie nele, confie no eu sou, e Ele agirá.
Então fui para a cama. Naquele dia, vi o pedaço de papel, e meu capitão disse: Sinto muito por você, Neville, mas estou muito feliz por ter um homem como você passando por essa guerra comigo. Tudo bem, então ele queria que eu passasse pela guerra com ele, mas não o fiz. Eu queria voltar para Nova York e viver uma vida normal e adorável com minha esposa e meu filho. Então, naquela noite, não disse nada ao meu capitão, apliquei a lei, eu me deleitava na lei do Senhor. Deleite-se no Senhor e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Meu desejo era estar na cidade de Nova York, dispensado honrosamente. Esse era meu desejo. Como eu agora me deleitaria no Senhor e o Senhor é eu sou? Então, presumi que estou na cidade de Nova York. Para provar que realmente estou na cidade de Nova York, vi o mundo e o vi como veria se estivesse na cidade de Nova York, mas exatamente como eu o veria. Não tão vividamente quanto estou vendo esta sala agora, mas dei a ela o máximo dos tons da realidade, o máximo da vivacidade sensorial que eu possivelmente consegui reunir. Eu senti isso natural, no que me diz respeito, e vi isso tão claramente no olho da minha mente, e então dormi na minha imaginação na cidade de Nova York. Naquela mesma noite, enquanto eu dormia profundamente, como lhe foi dito, ele agirá. Ouça as palavras. Deleite-se no Senhor, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Bem, naquela noite, enquanto eu fazia isso, Ele agiu. De repente, diante dos meus olhos, surgiu um pedaço de papel, exatamente como o papel que vi naquele dia que eu tinha assinado e voltou reprovado e assinado pelo meu coronel. Então uma mão surgiu do nada e uma mão riscou a palavra reprovado. Não riscou o nome do meu coronel, deixou a autoridade do meu coronel exatamente como estava. Simplesmente revogou sua decisão, e uma autoridade maior que era a mão de Deus escreveu aprovado e escreveu em negrito acima da declaração reprovado. Então a voz me disse do fundo da minha alma: O que eu fiz, essa foi sua declaração. Agora ele se dirige a mim. Não faça nada. Não faça nada, ele me disse. Posso lhe dizer, há momentos neste nosso mundo em que a coisa mais difícil do mundo é não fazer nada, e ainda assim há momentos em que a única coisa a fazer é não fazer nada. E então acordei com as palavras ecoando em minha mente. Eu vi a revisão. Eu vi a coisa toda revisada. Em vez de reprovado, eu vi riscado, aprovado. Então a voz disse: O que eu fiz, eu fiz. Agora, não faça nada. Então eu andei pelos próximos 9 dias supondo que estava feito. Se houvesse algum britador de ouro neste mundo, eu era. Toda manhã eu levantava cedo. Meus amigos, eu escrevia cartas para eles. Eu tinha um chinês ao meu lado que arrumava minha cama para mim, e para isso eu escrevia a carta dele. Eu tinha cerca de 4 ou 5 homens na minha companhia que não sabiam ler ou escrever, e eles me diziam: Diga a ela que eu a amo. Diga a ela que estou muito solitário. Eu disse: Tudo bem. Você e eu escrevia essas cartas toda semana para as meninas, onde quer que elas estivessem. Para isso, elas faziam todo tipo de coisa para mim. E então, pelos próximos 9 dias, eu realmente não aparecia quando elas chamavam a alvorada. Ou quando elas saíam e todos chamavam nomes, eles diziam Neville Goddard ou Goddard, e alguém dizia: Aqui. Eu não estava lá. Eu estava tão completamente perdido nessa crença de que estava fora que não atendia nenhuma dessas ligações matinais, nenhuma. Falo sério, digo a você que não atendia nenhuma. Eu estava fora, completamente fora, porque ouvi a voz de Deus, e Deus me disse: O que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. E eu não fiz nada, literalmente. 9 dias depois, o próprio coronel que desaprovou meu pedido me chamou, eu não o procurei, e aqui ele me chamou e então escreveu a própria palavra aprovado, e naquele dia eu estava em um trem para Nova York. Mas eu vivi em Nova York 9 dias antes dessa maneira. Ouça as palavras, o capítulo 37 do livro dos Salmos, os versículos 3 e 4. Deleite-se no Senhor,
e ele lhe dará os desejos do seu coração, todos os seus desejos. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Bem, ele não agiu naquela noite? Bem, quem é o Senhor? O Senhor eu sou, não há outro Deus neste mundo, mais nenhum. Quando você o encontra, é você mesmo personificado. Só há Deus neste mundo, e Deus é o seu próprio e maravilhoso eu sou ser. Um dia você o encontrará, o ser mais majestoso do mundo, é você mesmo personificado. Ele se personifica como você aqui e o coloca à prova na esperança de que você se lembre de quem se projetou aqui, e que você acredite nele, e isso acontecerá. Então aqui, está a maior aventura. Eles estavam tão ocupados. Este rei de Israel, tão ocupado que não conseguia manter o que lhe foi confiado. E o profeta disse a ele no final: Você fez julgamento sobre si mesmo. Ele pensou que estava realmente julgando o profeta. Então o profeta tirou o pano dos olhos, e este rei viu o profeta e percebeu que era seu próprio julgamento. Que ele havia permitido que o rei da Síria fosse libertado quando ele foi condenado pelo Senhor. Então ele removeu este pequeno pano e disse: Tudo bem, então uma vez que você o passe para mim, você o passa para si mesmo. Ouça com atenção. Eu estava no campo no meio da batalha, e de repente um soldado veio até mim e disse: Fique com este homem, você o mantém e se por algum meio ele escapar, sua vida será pela vida dele. Se por algum meio. E como eu estava ocupado aqui e ali, ele se foi. E essa é a vida do homem. Eu lhe digo esta noite que você pode ser o homem, a mulher, que você quer ser. Mantenha-o, mas se por algum meio ele escapar de você, então sua vida será pela vida dele. Então eu lhe digo, você escolhe. Você quer ser essa mulher, esse homem, essa pessoa, você escolhe, mas você deve mantê-lo. Mas se por algum meio ele escapar, sua vida será pela vida dele, e você permanece exatamente como você é. Mas se você o mantém assumindo que você é, como Deus assumiu que ele é esse ser, seu ser. Todo ser neste mundo para se tornar vivo Deus teve que assumir que ele é esse ser. E ele me veste como uma vestimenta externa, ele veste você como uma vestimenta externa. E então, somos instruídos a vestir nossa suposição como uma vestimenta externa, assim como Deus nos veste como uma vestimenta externa. Aqui estava uma senhora na cidade de Nova York. E para mostrar como essa coisa funciona. Essa senhora foi para o hospital, muitos anos antes, e eu conheci a enfermeira que cuidou dela. Ela era violenta. Quero dizer, eles a consideravam um caso incurável. Violenta a ponto de nunca poder sair desse hospital psiquiátrico. Mas ela foi liberada. Eu não estava no mundo dela naquela época. Ela veio para minhas reuniões. Uma senhora de posses, ela tinha todo o dinheiro necessário para viajar pelo mundo todo, e ela foi para a Europa com seus filhos, deixando para trás uma casa adorável e sua empregada. Quando ela voltou 9 meses depois, tendo passado 9 meses em Paris, não havia mobília. Ela foi a tudo neste mundo que você poderia chamar de coisa certa a fazer, a polícia, detetives particulares, tudo, e no final de uma busca bem longa, nenhuma mobília. Então ela veio até mim. Agora ela sabia do meu ensinamento, ela veio até mim antes. Nunca lhe ocorreu vir até mim primeiro, ela foi até as autoridades primeiro. E então, nós nos sentamos no silêncio e ela e eu concordamos que ela tinha seus móveis. Pedi a ela para assumir que ela estava sentada em seu próprio lugar onde ela tinha pago o aluguel, e aqui, lindas fotos de seus filhos no piano, e todas as coisas estavam lá, como deveriam estar lá. Ela fez isso. E então ela foi até seu banco na Madison Avenue, e saindo do banco ela virou na direção errada. Quando ela percebeu seu erro, a apenas um quarteirão de distância, havia esses tornozelos familiares, e era sua empregada. Ela olhou para cima e aqui estava a empregada. Ela segurou a empregada, nenhuma cena. Ela levou a empregada para um táxi e fez a empregada levá-la ao lugar onde ela tinha guardado os móveis. A empregada estava esperando que essa mulher rica não voltasse. No final de um ano ela se desfaria disso.
Ela sabia da excentricidade da mulher, ela tinha estado em uma instituição mental, e a empregada sabia de todas essas coisas, e simplesmente mudou-a depois que a senhora foi para Paris. E do nada ela encontra, quando todo o departamento de polícia e seus detetives particulares na cidade de Nova York não conseguiam descobrir onde estava essa mobília. E ela encontrou, porque de repente ela encontrou um homem, e eu disse: segure esse homem, não o deixe ir. Agora você é informado no final do livro de João. Então eles entram no jardim e estão procurando por um Salvador, um chamado Senhor Jesus de Nazaré. Ele disse a eles: a quem vocês procuram? E eles responderam: Jesus de Nazaré. Ele respondeu: eu sou ele. João 18, 4. Quando eles ouviram isso, todos caíram no chão, como o mundo cai no chão quando descobrem que o Salvador de seu mundo é seu próprio eu sou. Eles não conseguem acreditar. Eles foram ensinados a acreditar que algum Deus no espaço, algo fora de si mesmo, é seu Deus. E um dia ele descobre que minha própria consciência é Deus, o único Salvador do mundo, e quando ele ouve isso, tudo em que ele acredita cai no chão, por assim dizer. Quando ele recupera a compostura, ele não consegue acreditar, então ele faz a mesma pergunta. Então o primeiro fez a pergunta: a quem vocês procuram? Novamente eles dão a mesma resposta: buscamos Jesus de Nazaré, e ele responde: eu disse a vocês que sou eu, agora que vocês me encontraram, deixem estes irem, mas não me deixem ir. Verso 8. Não me deixem ir depois que vocês me encontraram, mas deixem tudo neste mundo ir que vocês achavam que poderia ser seu protetor. Não me deixem ir. Então o homem encontra seu próprio e maravilhoso eu sou, chamado nas Escrituras, o Senhor. Então, deleite-se no Senhor, deleite-se no eu sou, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, ao eu sou, confie no Senhor, eu sou, e ele agirá. E então, o homem vem e encontra o ser que o salva, e é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então ele se perde em sua própria e maravilhosa imaginação. Mas ele age. Ele cria a cena que implicaria a realização de seu sonho. Então Deus age, seu próprio e maravilhoso eu sou entra em ação depois que você prepara a cena para ele executar neste mundo. Por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu crio a cena que implica a realização do meu sonho. E então estou na cidade de Nova York honrosamente dispensado. E naquela noite o grande eu sou age. Então, algum psiquiatra me diria: essa foi sua própria imaginação. E quando eu digo não, eu não diria isso. E quando você viu o papel chegar diante de seus olhos e uma mão do nada riscou a palavra desaprovado e então escreveu aprovado, essa é sua própria imaginação. Eu disse que sim, era. E então a voz disse: o que eu fiz, eu fiz. Não faça nada, essa é sua própria imaginação. Eu disse que sim. Mas funcionou. Então, se eu tenho evidências de uma coisa, o que o mundo pensa sobre isso, não importa. Então as pessoas me dizem: minha própria imaginação. Enquanto ele permanece no exército pelos próximos 4 anos. Eu tive essa experiência. Um amigo muito próximo meu, não o vejo há anos, mas ele estava no exército até os outros 17 milhões serem dispensados. E eu escrevi a ele o que fiz, mas ele era freudiano e sabia exatamente como essa coisa não deveria funcionar, então ele nunca aplicou. Então ele permaneceu pelos próximos 4 anos no exército. E até hoje ele ainda não acredita. Mas ele mesmo me disse: quando venho às suas reuniões, eu gosto, mas coloco meus pés no carpete e coloco minhas mãos na cadeira e seguro firmemente para manter meu senso de profundidade e realidade das coisas. Então, pelos próximos 4 anos, ele ainda estava segurando a cadeira em seu quartel, e ele queria sair tanto quanto eu. Eu disse a ele exatamente como fazer isso: acreditar no Senhor, realmente acreditar no Senhor, e o Senhor é meu próprio maravilhoso eu sou o Estado. Então, esta noite, se você pudesse acreditar no Senhor, o Senhor sendo sua própria imaginação maravilhosa.
Então, quando você for para a cama, eu sou e você nomeia isso, e então para provar que você está naquele estado, você vê o mundo, e você vê o mundo como ele seria visto se você agora fosse o ser que você quer ser. Você o vê exatamente como você o veria. E ao vê-lo, você pode não ouvir as palavras. Quando contei esta história, eu a escrevi em detalhes, e um amigo meu, sendo muito prático, e ele leu meu manuscrito para mim, ele disse: Neville, posso deletar os aspectos místicos desta história, porque alguém lendo sem saber de você pensaria que a menos que tivesse a experiência mística, não funcionaria. Fui persuadido por ele a não incorporá-lo quando eu realmente deveria ter incorporado. Você não precisa ouvir a voz. Se você acredita nele, ele age de qualquer maneira. No meu caso, minha crença era tão intensa que eu vi a voz e vi o papel e vi a mão e vi tudo. Era a mão de Deus. Era a voz de Deus. E sua voz é minha voz. Meu próprio eu sou estado estava falando comigo mesmo. Isso é Deus. Não há outro Deus. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Então ele se afundou em mim como minha própria e maravilhosa imaginação humana. Mas ele ainda é eu sou. Vá até eles e diga a eles eu sou o que eu sou. Eu sou enviou você até eles. Vá e diga a eles. Mas se você ouvir as palavras ou ver as imagens, isso não significa que ele seja mais ativo neste caso do que ele é se você não ouvir suas palavras ou ver as imagens. Eu lhe digo, você trará tudo neste mundo se você acreditar em Deus. E Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana, e seu nome é Eu Sou. Esse é o nome dele. Então, este é o maior empreendimento. Virou os campos. Eu estou no campo de batalha, eu fui para o meio da batalha, está é a batalha, e alguém me disse: Fique com este homem, mas se por algum meio ele se for, então sua vida será pela vida dele. E, ó rei, como eu estava ocupado aqui e ali, ele se foi. Então o rei disse: Assim será para você. Você mesmo pronunciou o julgamento, a decisão. E então ele se foi. Eu estava tão ocupado. Talvez o jornal da manhã, talvez as notícias no rádio ou na TV, talvez algum pequeno rumor me persuadiu de que as coisas não estão como deveriam ser, vou perder meu emprego quando receber meu seguro social, e eu deixei o homem ir. Eu o deixei ir e então o julgamento está sobre mim. Eu lhe digo que é verdade, não me deixe ir. Quem está falando? Eu sou ele, disse ele. Eu quero Jesus, eu quero o Salvador do mundo. Eu sou ele. Deixe esses homens irem, mas não me deixe ir. E o mundo pensa que é um pequeno ser que dramatizou essa imagem há 2000 anos. Este é o drama. Deus realmente se afundou na humanidade, tornou-se cada criança nascida de mulher. Deus está no homem como a própria e maravilhosa imaginação humana do homem. Quando ele diz: Eu sou, isso é Deus. Mas ele foi ensinado a acreditar que há outro Deus lá fora no espaço a quem ele se curva, e todas as ortodoxias do mundo falam de outro Deus, e adoram o falso Deus, e construíram coisas fantásticas em torno de um Deus que não existe. O único Deus que existe habita no homem como a própria e maravilhosa imaginação humana do homem, isso é Deus. E o dia chegará, posso lhe dizer, cada história contada nas Escrituras você experimentará. O homem deve experimentar as Escrituras por si mesmo para saber o quão maravilhosas elas realmente são. Nas profundezas de sua alma, ele passa por essa experiência. No próximo nível é isso, o nível psicológico. No nível, o homem simplesmente passa por todas as coisas externas que não significam nada, todos os rituais e doutrinas externas que não significam absolutamente nada. Não realmente para mudar seu mundo. Mas abaixo disso, onde estamos falando esta noite, isso muda tudo neste mundo. Enquanto estou diante de vocês, foi exatamente assim que saí do exército. Era o ano de 1943 e o mês era março. Meu amigo tinha a minha idade e ele poderia ter saído naquele mesmo mês, mas ele não acreditaria em mim. Ele não acreditava em Deus. Ele pensava que acreditava em Deus.
E ele escreveu um livro, e neste livro ele escreveu um capítulo sobre mim, e ele disse: Neville é ateu. Bem, um ateu é alguém que não acredita em Deus. Um agnóstico é alguém que está no limite, ele não sabe se acredita em Deus ou não. Ele não é contra Deus, mas ainda não está convencido. Mas um ateu é um Khrushchev, alguém que não acredita em Deus. Não conheço ninguém que ande na face desta terra que acredite mais em Deus do que eu. Porque eu estava na presença de Deus e Deus é homem. É você mesmo personificado. Você se encontra, e não consegue conceber a beleza, a majestade e a glória do ser que você encontra quando é trazido à presença dele, e você se encontra. É Deus. Você é abraçado e incorporado ao seu próprio ser. Ele se desviou para um mundo com propósitos educacionais. É uma iluminação em constante expansão que é Deus. Então ele simplesmente assumiu uma limitação e se projetou nessa limitação. Esvaziou-se de sua forma original e tomou sobre si a forma de homem, essa limitação, e tornou-se obediente até a morte, e morte nesta cruz. Filipenses 2, 6. Encontrando-se nessa forma, ele se tornou obediente a todas as limitações da carne. E um dia ele o chama de volta. Você passou por todo o inferno do mundo, todos os fogos que ele poderia conceber, e ele o traz de volta. Ele o traz para a sua presença, e você fica na presença de si mesmo. Não há nada além de Deus, somente Deus. Todo ser neste mundo é Deus. Então eu digo a você, acredite. Ouça as palavras, aqueles que acreditam não se apressarão. Eu não sabia, eu digo a você. Durante aqueles 9 dias no exército eu andei como andei no ar, realmente eu andei. E quando o mundo diria: bem, como eu disse a você antes, uma das coisas mais difíceis neste mundo quando alguém está ansioso, tem uma esposa, tem um filho que não vê há 3 meses, uma criança pequena de 2 meses, e você está com fome de beijar e cheirar aquela criança pequena, e a fome por aquele abraço de um bebê. Pois eu não conheço nenhum odor neste mundo comparável ao odor de uma criança, eu não o conheço. Eu não consigo conceber nenhum odor, perfumes, flores, todas essas coisas são adoráveis, mas o odor de um bebê. Eu pessoalmente não conheço nenhum odor no mundo mais desejável do que o odor de um bebê. E aqui estava esse bebê e ele me foi negado, a 1000 milhas de distância. Então, eu simplesmente me perdi e realizei o ato. Então, ouça as palavras. Deleite-se no Senhor, e Ele lhe dará todos os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho, isto é, sua ação, ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Então eu fiz isso. Presumi que estou na cidade de Nova York. Estou olhando para o mundo provando que estou na cidade de Nova York, pois se eu estivesse na cidade de Nova York, veria o mundo da cidade de Nova York. Então eu o vi da cidade de Nova York. Não pensei em Nova York, pensei em Nova York e dormi nela. E naquela mesma noite ele agiu. Minha intensidade era tão grande, de repente o papel vem diante do meu rosto, ele risca reprovado, escreve aprovado e então fala diretamente comigo. Tendo-me dito: o que fiz, agora acredite. Não faça nada. E se você já passou por isso, saberá que é a coisa mais difícil neste mundo quando você está tão ansioso, não fazer nada. E ainda assim, há momentos como foi no meu caso quando era a única coisa a fazer, não fazer nada. E então eu não fiz nada. E então, eu não apelei, ele me liga 9 dias depois e aqui estou eu naquele mesmo dia em um trem para a cidade de Nova York. Então eu digo a você que não irá falhar se você acreditar em Deus. Se você acha que Deus está pendurado na parede, ou se você acha que ele está em algum outro lugar, você não conhece Deus. Ouça estas palavras, o 3º capítulo de 1 Coríntios, o versículo 16, é que o Espírito de Deus habita em você. Você é o templo do Deus vivo. O Espírito de Deus habita em você. Você é o templo do Deus vivo. Então o Espírito de Deus habita em mim e seu nome é Eu Sou, então eu sei quem ele é. Eu não vou andar pela rua e dizer às pessoas quando as encontrar: olhe para Deus. Não.
Ele não é esta vestimenta, ele habita nesta vestimenta. Ele é espírito. Ele não é esta coisa que você vê, ele habita nisto que você vê, e ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Quando eu o encontro, ele é eu mesmo. Como eu o conheci. Como você um dia a conhecerá. Então comece esta noite a crer em Deus. Creia nele mais do que em qualquer outra coisa neste mundo, e nada pode falhar com você se você crer em Deus. Tente. Eu poderia lhe contar inúmeras histórias, mas tente você. É muito melhor se você tivesse a história por si mesmo. Eu poderia continuar contando histórias e você poderia dizer, bem, ele é mais misticamente inclinado, talvez ele seja mais assim e assim. Não deixe ninguém persuadi-lo de que Neville é mais Deus do que você. Você não pode encontrar um Deus melhor, um Deus mais ou menos Deus do que o Deus que está em você como eu sou. Apenas um Deus. Então, naquele dia, o Senhor será um e seu nome um. Zacarias 14, 9. Se ele é um e seu nome um, nenhum é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Mas não acreditamos no mesmo, em Deus, e bilhões de nós não acreditamos em Deus, acreditamos em algum pequeno totem, algo do lado de fora. Então, vocês leiam cuidadosamente esta noite quando forem para casa as passagens que mencionei. Leiam o 28º de Isaías, o 16º versículo, o 37º Salmo, melhor dizendo, os 4º e 5º versículos, leiam o 20º capítulo do livro de 1 Reis, e algo que citei anteriormente do 18º capítulo de João. A quem vocês procuram? A quem eu procuro? Eu procuro Jesus. Eu sou ele. E diante de vocês agora o nome é Neville. Mas o primeiro a descobrir a paternidade de Deus foi Jesus Cristo. Sua descoberta veio pela descoberta do Filho. E então, o Filho o chamou. Chamou o que? Chamou Jesus Cristo de Adonai. Posso dizer a vocês que no final só existe Jesus Cristo, e todo aquele que encontra o Filho e o Filho o chama, como ele quer, meu Pai é Jesus Cristo. Então naquele dia o Senhor será um e seu nome um. Não haverá nada além de Jesus Cristo, pois Jesus significa Jeová salva. Nada além de Jeová. E ele salva a si mesmo. Ele se enviou fragmentado a este mundo para uma expansão maior do ser que ele é. Ele traz tudo de volta. E o nome é Jesus Cristo. É um mistério, mas você se detém nele. Jesus Cristo é o pai de Davi. O que pensais do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: Filho de Davi. Por quê? Pois, Davi no Espírito o chamou de Senhor. Se Davi assim o chama de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. Então Davi o chama de pai, e Davi é o filho unigênito de Deus. Salmo 2 versículo 7. Você deve espiritualizar a missão de Davi. Então vemos Davi e espiritualizamos a missão, que chama todos os que estão despertos de Pai. Aquele a quem ele primeiro chama é Jesus Cristo, e todos depois, embora ele seja chamado por outros nomes, são Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. O primeiro começo do dízimo é quando Abraão voltou do depósito do rei que ele dizimou com Melquisedeque. Ele deu a Melquisedeque 1/10 de tudo o que ele tinha. E o homem hoje acredita que se eu der à caridade 10% do que eu ganho, ou eu dou a qualquer organização que eu amo neste mundo, isso é dizimar a Deus. Não é, dê a todas as organizações de caridade neste mundo que você ama, que você admira, dê. Mas isso não é o dízimo das Escrituras. Somos informados de que se eu dizimar com Deus, eu o recebo de volta 100 vezes mais. O que quer que eu assuma que eu sou se torna ampliado 100 vezes mais, bom, ruim ou indiferente. Eu dou a Deus. Você é informado de que quando você vai a uma igreja e dá $1, você está dando a Deus, então o ministro lhe diz. Então ele coloca em seu próprio banco e compra sua própria casa, compra suas roupas.
Nenhuma crítica ao ministro, ele foi ensinado a acreditar que ele poderia ser o intermediário entre você e Deus, e algum ou outro para si mesmo, e ele acha que Deus atribuiu isso a você. Não é assim. Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana, o dízimo deve ser para Deus. Então, tudo o que você assume como verdade, você deu a Deus, bom, ruim ou indiferente. Quando volta, sempre volta sacudido e multiplicado, o que quer que você dê. Se você quer dar para igrejas, dê para igrejas. Nós damos para a caridade. Minha esposa e eu enviamos nossos pequenos cheques todo ano para 3 ou 4. A Cruz Vermelha sempre recebe um cheque, outras instituições de caridade recebem um cheque, e então nós doamos como membros da sociedade. Somos todos membros desta grande sociedade, e então contribuímos, com base em nossa renda, uma pequena quantia. Mas isso não me qualifica de forma alguma para qualquer retorno de Deus. Eu dízimo com Deus quando assumo que sou o homem que quero ser. Ou se eu não assumo, ainda estou dizimando, estou dando isso. O estado negativo. E ele me devolve multiplicado. Pergunta inaudível. Resposta. É a história do sacrifício, onde animais eram sacrificados, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, onde ele tinha que repetir o sacrifício desse sangue. Onde a história sacrificial de Cristo não é repetida. Hebreus 9 versículo 3. Em profundidade, quando Cristo realmente desperta no homem, ele entra em um lugar já preparado para ele. Pois Cristo no homem é despertado. Naquele momento em que ele realmente desperta e se move para cima, como nos é dito no 3º capítulo de João, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando isso é realizado e você entra novamente naquele lugar já preparado para você, você está fixado nele para todo o sempre. Isso é apenas uma vez, você nunca mais retorna. Mas neste nível, podemos levar a história, bem, em um nível psicológico. Estou crucificando Cristo e derramando seu sangue a cada momento do tempo quando alguém me pede algo, porque morrerei para o que ele parece ser e viverei para o que ele quer ser. Então estou derramando seu sangue durante todo o dia. Mas chegará o momento em que ele realmente rasgará aquela cortina e entrará, como você lerá naquele capítulo 9 e no capítulo 10 de Hebreus. A cortina é rasgada de cima a baixo, e então ele sobe ao céu de uma vez por todas. Isso acontecerá com cada ser individual neste mundo. Até que isso aconteça, quando ele realmente rasgar aquela cortina e subir, ele ainda estará neste mundo de César, derramando seu sangue, transformando indivíduos em seus sonhos realizados. Então o 9 e o 10 lidam com o derramamento de sangue, mais o sangue de Cristo. E quando você vê, posso lhe dizer, é a mais maravilhosa luz líquida dourada viva. Você vê o sangue. Não é sangue, é ouro, é luz dourada líquida. Ao olhar para ele, você sabe que é você mesmo. Você é o sangue de Cristo que ele derramou por você, e você se funde com ele. Fundindo-se com ele, você se torna um com o sangue de Cristo, e sobe para o lugar preparado para você. Boa noite.